Cor. A cor de um fife deve ser sempre bem forte e brilhante. No caso de cores esmaecidas, a ave deverá ser penalizada. Passa pode lá. Passar. Pode passar para o próximo slide, que é complementar. São aceitas todas as cores de fundo, exceto o vermelho. O item cor vale 10 pontos. Né? Também é um item de julgamento bastante importante, né? A cor, não adianta você ter um fife seguindo todos os critérios do standard, cabeça, forma, né? E ele ter uma cor opaca, né? Desmoecida demais, ou talvez ficando naquele meio termo que às vezes aparece na criação da gente, né? Então também é um item bastante difícil de se chegar. Cor. Pode passar para o próximo. Vamos aqui, parece que gravou um pouquinho. Posições e movimentos. Pode mandar, Bruno. Pode, então vamos lá. A posição deve ser altiva, tendo uma angulação aproximada de 60 graus. A movimentação de um fife deve ser constante, de um puleiro para o outro. Pode passar aí para complementar. Pássaros letárgicos devem ser penalizados. Pássaros com posição muito inferior ou muito superior aos 60 graus devem ser penalizados com rigor. E este item também vale 10 pontos na tabela de julgamento do fife. Então, o fife não pode ser uma ave quieta na gaiola, tá? Ele tem que ficar ativo, né? Pulando de um puleiro para o outro. E a posição dele tem que ser 60 graus, né? Se ela for inferior ou superior a isso, o fife muito agachado ou muito alto, ele também tem que ser penalizado. Quer complementar alguém? Sim, eu só queria falar que essa questão da posição, ela vai estar diretamente ligada à forma da ave também, né? Uma vez que se você tiver uma ave muito gorda, muito pesada, ela dificilmente ela vai entrar nessa posição e perde a elegância, né? Outras vezes você pode observar que quando você pega um fife que está sem a forma legal, que está fino, vamos dizer assim, você pode olhar que tendencialmente ele levanta. Joga a cauda um pouco para baixo e levanta. Aí lembra até a posição um pouco do Iris Spence. Uma coisa vai estar ligada à outra, né? E é importante também a gente observar que nós já falamos de vários itens. Se eu não me engano, esse aqui é o 6º ou o 7º. E com exceção do primeiro, que é tamanho e vale 25 pontos, todos os demais até aqui valem 10 pontos. Então, assim, muitas das vezes alguns criadores caem erroneamente, né? Na questão, vou observar o primeiro, o segundo item apenas, os outros demais, eu vou fazer vista grossa. E aí, nessa aí é uma raça que o cara se arrebenta. Porque o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto item tem exatamente a mesma pontuação. E o sétimo também, Tião. Esse aqui é o 7º, na verdade, né? Esse é o 7º. Então, do segundo até o 7º, 6 itens, que valem 10 pontos. Então, se o criador piscar o olho para um desses, ele praticamente joga qualquer chance dele lá para o ralo. E eu vou complementar essa questão aí de posição e movimento. Não adianta você ter um bom plantel, você ter boas aves, de boa genética, se você não tiver um bom manejo com o fife, né? Porque o fife é uma ave dócil, mas mesmo sendo dócil, se você não colocar ele na gaiola apropriada, na gaiola de concurso, que hoje é essa gaiola padrão italiano, né? Que a própria federação já comprou para que as aves possam participar do campeonato nessas gaiolas apropriadas, ele não vai se apresentar e ele não vai ficar em posição correta se colocar numa gaiola pequena, você não manusear essa ave corretamente, pelo menos uma vez por dia, né? Porque ela precisa estar em constante movimentação
por isso que vem o manejo correto do Fife na gaiola apropriada dele. Exato. Como o Sten disse aí, né? O treinamento do Fife é essencial para a apresentação dele. O Fife, sem um treinamento, ele pode se apresentar sim. Porém, ele treinado, ele se apresenta muito melhor. Ele mostra suas características muito melhor. É só a gente observar no virtual que teve do Clube do Fife esse ano, a gente percebia nitidamente quais eram as aves que haviam sido treinadas e quais não haviam. Se alguém não teve a oportunidade de ver ainda, vou até fazer um merchan aqui, pedir a permissão do Igor aí, entrar lá no canal do Clube do Fife e procurar lá o julgamento do virtual de 2021. Você consegue ver, olhando pelo vídeo, quais eram treinadas, e obviamente a parabenizar o criador, né, por isso, e quais não eram. A ave dificilmente parava no puleiro, quando para não entra em posição, quando entra em posição fica por pouco tempo, enfim, são diversas razões, né? Quando se estressam muito rápido, acabam indo para o fundo da gaiola, né? Exato. E treinar uma ave também não é só pegar ela e colocar na gaiola adequada, igual o Sten falou, que é a gaiola hoje. Você tem que mexer com a ave, conversar com a ave, mexer na gaiola. Acostumar ela, né, com os toques, né, que o juiz vai dar na gaiola, né, que é bater na gaiola com um puleiro, um bastãozinho, uma antena de carro que você tiver, você vai batendo para que ela se acostume, que no dia do julgamento o juiz vai fazer isso, né, ele vai movimentar a gaiola, e se a ave não foi treinada, né, não teve o manejo correto, ela vai chegar no mês de julgamento estressada, e estressada ela vai se jogar para o fundo da gaiola, ela pode ser a melhor ave de todo o campeonato, mas se ela estiver estressada, ela vai se atirar para o fundo da gaiola e não vai se apresentar. E o juiz não vai ter não vai conseguir avaliar essa ave. E muitas vezes ela acaba afinando também, né, Sten? E afina também. Que é o caso do que o Tião falou, que ela acaba até chegando a se parecer com o Irish, né? Passar para o próximo item, pode passar aí. Pernas e pés. As pernas devem possuir canelas proporcionalmente longas e coxas pouco aparentes. As patas devem ser delicadas, com dedos e unhas perfeitas, o que é comum em raças pequenas. Pode passar aí, que é um complemento. Canelas curtas ou longas demais devem ser penalizadas e coxas totalmente visíveis devem ser penalizadas com rigor. Este item vale 5 pontos. Bom, uma ave com canela curta, dificilmente ela vai mostrar a posição. Né? Já vamos partir desse princípio. E uma ave com canela longa demais, ela já vai entrar naquele ponto que eu adoro, de proporcional. Né? Você vê aquele bicho pequeno com uma canela que dá quase 2 do tamanho dele. Fica uma coisa deselegante, desagradável às nossas vistas. As coxas, pouco aparente, não pode também você olhar e ver somente a coxa da ave ali na tua cara ali aparecendo. Você até vai ver, mas pouca coisa, pouco aparente as coxas. E óbvio, é uma raça pequena, então as patas, dedos, unhas, tem que ser algo delicados, né? Exato. E este item na tabela começa a cair a quantidade de pontos dele, né? Ele vale 5 pontos apenas, porém é muito importante também, né? Ele pode até só valer 5 pontos, né? Mas ele vai incidir diretamente na forma. Na forma, isso. Ele vai incidir diretamente na forma. E na posição, ou seja, te arrebenta lá em cima. Sim, porque ele é uma somatória de pontos, né? Então, sempre um item tem que acompanhar o outro, né? Tem jeito, é um conjunto. É um conjunto. A gente detalha os pontos, porque é necessário você saber o valor pontual de cada item. Mas é um conjunto. Não adianta você ter uma ave que tenha um excelente tamanho. Poxa, mas o pai tem uma raça diminuta. Tá, eu pego um bichinho lá com 10,5 centímetros, mas o bicho não tem dorso. Então, ou seja, não adiantou nada você reduzir, ter um dorso plano, reto. Então, assim, tem que ser tudo, você tem que analisar item por item, todos têm a sua importância.
Independente, óbvio, de valores, né, todos têm que ser muito bem analisados. Até porque, de repente, é um pontinho que você perde aqui, em pernas e pés, que pode tirar a tua chance de fazer um primeiro lugar lá em cima. Quantas vezes a gente já viu, já vivenciou, de um canário deixar de ser campeão, cara, 80, tá lá, 90 pontos do canário, campeão. Aí daqui a pouco o juiz, olha lá, opa, olha só, um probleminha aqui na perna, aqui, pimba, acabou. E eu particularmente já vi um canário na mesa sendo julgado, lá na ponta, e daqui a pouco o juiz observar e botar ele pro final. E, pô, um dedinho torto atrás, coisa que você nem reparava direito. O dedinho tá torto. Desclassificou a ave, não foi nem perder o ponto, não. Na verdade, desclassificou a ave. Então, são detalhes que nós, como criadores, na semana passada, tem eu falando sobre isso, que a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes que podem fazer completamente a diferença, principalmente na hora do julgamento. Exato. Eu vou complementar o Tião, né, dessa questão das pernas, né, que serem proporcionalmente ao tamanho da ave. Não adianta ele ter lá o seu standard no tamanho, estar nos 11 centímetros e ter as perninhas curtas, e ele ficar deitado no puleiro. Também vai penalizar e desclassificar essa ave, porque ela não entrou, ela não tem posição, ela não vai ter movimento, atrapalhou a forma dela, né? E uma questão assim, dessa questão do dedo, né? O criador ficar atento a essas situações, né? Que talvez até poderiam ter sido corrigidas no ninho, né? Essa questão de dedo, né? Tratar, ajudar quando ele é filhote, observar esses filhotes também no ninho. E outra questão é a unha, né? Que a gente vê muito, né? Em evento. Pô, o canário tá lá na ponta e o teu já tá quase descendo da mesa por ser desclassificado, e tu olha aquele canário bacana, bonito, dentro do standard, e o juiz já pega, canário campeão, já colocam a roseta de campeão no canário, quando ele vai pontuar o canário, Danou-se. Faltou a unha do canário. Pô, que judiaria, né? Então, talvez o criador tinha também, talvez, um canário reserva, ou do mesmo padrão de standard, deixou em casa para levar esse, mas não se ateve o cuidado de observar esse ponto, né? Do dedo, da unha, né? Que talvez possa ajudar o criador se ele observar isso mais em casa também, né? Exato. Isso aí é até uma boa observação, que muitas das vezes uma ave dessa, que óbvio não vai servir para um julgamento, né, para uma mesa, mas que de repente é uma ótima ave para ser trabalhada no plantel, né? E às vezes o cara fica invocado lá porque a ave foi desclassificada e não busca nem saber o porquê foi desclassificada. E aí acaba desfazendo uma ave que poderia crescer muito no seu plantel. Exato. Mas daí aí vem do criador também, né, Tião? Ele poder acompanhar um julgamento. E se ele não tiver tempo, se ele não teve tempo, que ele busque na secretaria do clube, né? Será que eu posso dar uma olhada na planilha de julgamento? O que houve com a minha ave, né? Não simplesmente, perdi, ponto, né? A FOB fez um diferencial esse ano no julgamento, né? Que foi disponibilizar para todo mundo as planilhas de julgamento. Para quem por sinal, uma ideia sensacional que deve parabenizar, né, cara? Por isso que eu estou colocando essa questão da FOB, assim, que foi excepcional, né? Porque a maioria, assim, nós aqui do Sul, que fica muito distante para ir, a gente geralmente precisa, quem manda, né? Manda as aves para lá e só acompanha o julgamento que é lançado, né? O que foi obtido, a pontuação de quem ganhou. Quem não ganhou, a gente nunca fica sabendo. E agora, sim, com essa disponibilidade da FOB, da gente poder ver essas planilhas, saber o porquê que a ave da gente não ficou, foi desclassificada, enfim, isso foi uma jogada muito dentro, né, da federação. Você consegue com isso saber em que item você precisa melhorar o seu plantel, né? Onde você errou, né? Onde você errou, exatamente. E procurar acertar, né? Com certeza. E como o Sten falou, no ninho mesmo você pode, questão de dedos, essas coisas, né? Você pode, às vezes, até corrigir, né? O Adriano falou a questão da distância, né? Que por muitas das vezes a gente sabe que fica inviável para o criador ir, né? Fica difícil. Outra sacada também genial da FOB, que alguns clubes, inclusive o meu aqui do Rio, tem praticado, é a questão da fazer as lives, né? De mostrar o julgamento acontecendo. Transmissão ao vivo, né? Isso, perfeito. Transmissão ao vivo. Que é uma tendência que, creio eu, que veio para ficar, né? Eu acho que não tem o porquê
mesmo com o retorno dos eventos presenciais, eu acredito que deva permanecer a transmissão ao vivo, porque é muito bom e a gente consegue divulgar de verdade o que acontece dentro de um clube, uma mesa de julgamento, para a galera que só sabe criticar a gente. Verdade. Fim de semana agora teve, há umas 2 semanas atrás, teve aqui no Sul um torneio de canto, né? E a gente pôde assistir a transmissão ao vivo, em tempo real, né? Um torneio de canto. Para começar, os canais de canto já pouco foi difundido, né? Sim. E agora já tem até live. E agora, nesse final de semana que passou, teve agora aqui em São Paulo, em São Caetano, torneio de canto. Também transmitido ao vivo, né?